Sabe, tem coisas na vida que a gente jamais imagina que vai passar. Você olha pra trás e pensa: será que eu amei demais? Será que eu confiei demais? Eu não consigo esquecer aquele dia. Foi como se arrancassem meu coração do peito e pisassem em cima. E o pior, foram as pessoas que eu mais ajudei. Aquelas por quem eu daria minha vida sem pensar duas vezes. Eu sempre achei que o amor fosse suficiente. Que se você cuida, se você dá o melhor de si, as pessoas vão reconhecer. Vão te proteger quando você envelhecer. Vão se lembrar do que você fez. Mas hoje eu entendo que não é bem assim. E dói demais descobrir isso quando já se tem cabelos brancos e o corpo cansado. É como se, de uma hora para outra, tudo que você construiu virasse pó. Eu tô te contando isso não porque eu quero pena. Eu não preciso disso. Mas porque, talvez, em algum canto desse mundo, tenha alguém passando pela mesma coisa. Alguém que, assim como eu, foi colocado de lado por quem mais ajudou. E eu quero te dizer, você não tá sozinho. Eu tô aqui. Eu sei exatamente o que você sente. Se você sentiu esse aperto no peito, essa vontade de chorar junto comigo, deixa o seu like aqui agora e se inscreve no canal. Não é só para apoiar esse vídeo, é para dizer que histórias como a minha precisam ser ouvidas. Que ainda existe empatia. Que ainda tem gente com coração. E quem sabe, com um simples clique, essa mensagem chegue no momento certo a alguém que já tá quase desistindo. Meu nome é Maria do Socorro. Tenho 62 anos. E se você me visse na rua, talvez nem imaginasse que por trás desse rosto cansado tem uma história inteira de luta, de entrega, de suor, de noites em claro pensando no bem-estar dos outros. Nunca fui de reclamar. Eu sempre fui o tipo de mulher que aguenta, que cuida de tudo, que resolve, que carrega o mundo nas costas e ainda sorri no final. Fui mãe nova, viúva cedo. Nunca me casei de novo. Meus filhos foram minha vida, minha missão, minha razão de continuar. Tudo que eu fazia era por eles. Trabalhei em casa de família, lavei roupa pra fora, limpei chão de escola, vendi din-din na porta de casa. O que tivesse pra fazer, eu fazia. E cada moedinha que entrava, eu juntava num potinho que ficava escondido debaixo do armário da cozinha. Meu sonho era um só: construir uma casa onde meus filhos pudessem crescer com dignidade. Eu queria que eles tivessem o que eu nunca tive. Que não passassem o que eu passei. Que pudessem olhar pra trás e dizer: minha mãe foi uma guerreira. E graças a ela, hoje temos um lar. Ah, como eu acreditei nisso. Como eu me entreguei a esse sonho. Lembro até hoje do primeiro tijolo que a gente colocou no chão. Foi num terreno emprestado de um parente distante. A gente não tinha muito, mas tinha fé. Meus filhos ainda eram pequenos, então quem carregava balde de cimento, areia, quem cozinhava para quem vinha ajudar na obra, era eu. Eu e minha força de vontade. A casa foi subindo aos poucos. Um cômodo, depois outro. A gente dormia no chão, cobria com lona quando chovia. Mas cada pedaço daquela construção tinha um pedaço de mim ali. Cada parede, cada azulejo barato, cada móvel que eu comprei com suor. Era como se eu estivesse construindo o futuro com minhas próprias mãos. E foi nessa casa que meus filhos cresceram. Foi ali que dei o primeiro presente de aniversário, que preparei o primeiro bolo, que levei no colo quando eles adoeceram, que rezei em voz alta quando o desespero batia. Ali era o nosso porto seguro. E mesmo com todas as dificuldades, mesmo quando o feijão era só com farinha, a gente tinha amor. Ou pelo menos, era o que eu achava. Os anos foram passando. Os meninos cresceram, tomaram seus rumos. Um casou, outro foi embora para outro estado. E eu fiquei ali, cuidando da casa, limpando o jardim, esperando as visitas nos fins de semana, me esforçando para continuar sendo útil, para não parecer um peso.
Porque depois de certa idade, a gente sente isso, sabe? Uma vontade desesperada de provar que ainda serve pra alguma coisa, que ainda é importante. Meu filho mais velho, o Antônio, decidiu voltar pra morar comigo. Eu fiquei feliz, confesso. Estava me sentindo sozinha. E quando ele disse que ia trazer a esposa, eu abri os braços e disse: a casa é grande. Sempre vai ter espaço para a família. Mal sabia eu que essa seria a chave da minha dor. A porta de entrada para um pesadelo que nem nos meus piores sonhos eu imaginaria. É engraçado como a vida muda sem avisar. Um dia você tá servindo o café, ajeitando o travesseiro de todo mundo, abrindo mão das suas vontades para ver os outros felizes. E no outro, você percebe que ninguém faria o mesmo por você. E o pior, você percebe que talvez nunca fariam, nem mesmo se soubessem o quanto isso te destrói por dentro. Eu passei a vida acreditando que amor era investimento seguro. Que se a gente planta cuidado, colhe gratidão. Que se a gente oferece o peito, o colo, o tempo, uma hora isso volta. Mas não volta, não. Pelo menos não da forma que a gente imagina. Às vezes a gente dá tudo e recebe silêncio. Às vezes a gente oferece um lar e é tratado como hóspede indesejado. E o mais duro é que a ferida vem de dentro da casa. Não é um estranho que te fere. É alguém que você carregou no colo. Alguém que você ensinou a andar. Que você defendeu até quando estava errado. Eu demorei muito para entender que o abandono também pode morar em casa cheia. Que solidão não é só quando a gente tá sozinha no quarto. Às vezes a solidão grita mais alto quando a gente tá cercada de gente que não enxerga mais valor na nossa presença. Você entende? É como se de repente eu tivesse virado um móvel velho, um estorvo no meio da sala. Algo que incomoda. Que ninguém tem coragem de jogar fora, mas também ninguém quer por perto. Comecei a perceber os olhares trocados entre eles quando eu falava alguma coisa. Os cochichos na cozinha, as portas que começaram a ficar fechadas, a ausência de bom dia. E mesmo assim eu continuava tentando. Continuava cozinhando, perguntando se queriam ajuda, comprando coisas no mercado com minha aposentadoria minguada. Como se nada estivesse acontecendo. Porque a gente se agarra à ilusão, né? A gente tenta evitar a verdade, mesmo quando ela tá esfregando na nossa cara que alguma coisa mudou. Mas eu sentia. No fundo do meu peito, eu já sabia que aquele lugar já não era mais meu. Que os meus passos estavam incomodando. Que minha voz estava sendo ouvida como barulho. E é aí que o coração começa a se preparar. Ele vai criando casca, tentando suportar o que tá por vir. Que eu não sabia é que o golpe viria tão seco, tão cruel, tão frio. Tantas vezes eu me peguei olhando pro espelho, tentando lembrar quem eu era antes da vida me endurecer. Antes das marcas no rosto, antes das mãos calejadas, antes da dor nas costas ser rotina. Mas quando eu penso bem, eu acho que sempre fui essa. Forte por fora, sensível por dentro. Disfarçando a tristeza com um sorriso educado. Engolindo palavras para não magoar quem eu amava. Meu nome é Maria do Socorro, mas pouca gente me chama pelo nome completo. Para uns eu sou a mãe do Antônio, para outros, só a avó. E ultimamente, nem isso. É como se eu tivesse perdido até o direito de ser chamada pelo que eu fui na vida das pessoas. Mas eu me lembro bem de quem eu sou. Eu sou filha de nordestino, criada no sertão. Cresci em casa de barro, brincando com boneca feita de sabugo, de milho. Aprendi desde cedo que nada vem de graça, que a vida exige coragem, que mulher que abaixa a cabeça demais acaba pisada. Mas também aprendi que o coração da gente não endurece fácil. A gente sempre espera, sempre acredita que pode ser diferente. Principalmente quando se trata de família. Fiquei viúva com 36 anos. Meu marido, João Batista, morreu de um infarto fulminante. Nem teve tempo de se despedir. Ele era um bom homem, trabalhador,
Mas como todo homem da roça, pouco falava. E eu tive que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Nunca chorei na frente dos meninos. Guardava tudo para quando eles dormiam. Me trancava no banheiro e deixava a dor escorrer junto com a água do chuveiro frio. Nunca quis que eles me vissem fraca. Meus filhos foram minha missão. Não tive luxo, não tive vaidade, não tive descanso. Mas tive propósito. Enquanto via outras mulheres da minha idade viajando, namorando, indo pra salão, eu tava lavando o uniforme escolar na mão, fazendo milagre com o dinheiro da feira, cozinhando feijão no fogo baixo pra render mais. E não me arrependo. Faria tudo de novo. Porque ver meus filhos crescendo, indo pra escola, ganhando seus primeiros empregos, isso era a minha maior alegria. Era como se cada conquista deles fosse um troféu meu também. Só que o tempo passa, né? E a gente vai perdendo o lugar de onde sempre esteve. Vai percebendo que agora são eles que mandam, que decidem, que têm as próprias casas, as próprias regras. E aí o coração da gente começa a ficar apertado. A gente quer ajudar, mas já não é mais chamada. Quer opinar, mas já não é mais ouvida. A vida vai calando a gente, de mansinho. E quando a gente vê, virou visita dentro da própria história. Eu nunca fui de luxo, nunca precisei de muito. Só queria paz. Um cantinho para viver meus dias com dignidade. Ver meus netos crescendo, ouvir uma música antiga enquanto regava as plantas, cuidar das minhas coisinhas simples. Nunca pedi mais que isso. Mas parece que para alguns, nem isso é permitido quando você já passou dos 60. Porque tem gente que acha que, depois de um certo tempo, a gente só atrapalha. Que a gente devia se recolher, ficar quieta, sumir, devagarzinho, como quem já cumpriu seu papel. Mas eu sou viva. Eu ainda sinto. Ainda sonho. Ainda acredito que mereço amor, respeito e espaço. E é por isso que eu tô contando essa história. Não para reabrir feridas, mas para dizer que a gente, mesmo ferida, continua sendo gente. Continua tendo valor. Sabe o que mais me machuca? Não foi nem o que fizeram comigo no final, mas tudo o que eu fiz por eles no começo. Porque cada coisa que eu suportei, cada renúncia que eu aceitei calada, cada sonho que eu enterrei por amor, tudo isso tinha um único objetivo: ver os meus filhos bem. Ver aquela casa cheia, segura, com comida no fogão e alegria no coração. Eu me lembro de quando comecei a trabalhar como faxineira. Pegava 3 conduções para atravessar a cidade. Acordava antes do sol nascer. Comia um pão seco com café ralo e já saía de vassoura e balde na mão. Chegava em casa com os pés doendo, as costas travadas, e ainda assim fazia janta. Ajudava nas tarefas escolares. E no outro dia tudo começava de novo. Sem descanso, sem pausa, sem reclamar. Porque na minha cabeça, ser mãe era isso. Era se doar até o último suspiro se fosse preciso. Teve uma época que eu lavei roupa pra fora. Lembra daqueles tanques de cimento? Eu passava horas ali, esfregando lençol, fralda, calça jeans pesada, com a mão toda rachada de sabão. Mas eu cantava baixinho enquanto lavava, porque no meu coração havia esperança. Esperança de que todo aquele esforço ia valer a pena. Que eu estava plantando algo bonito, que aquela semente de sacrifício ia florescer em gratidão um dia. E o pouco dinheiro que eu ganhava, eu mal olhava para mim. Nem sapato novo eu comprava. Remendava as sandálias até não dar mais. Eu preferia ver meus filhos com o uniforme da escola inteiro, com material novo, com um tênis que não passasse vergonha. Ah, quantas vezes eu menti dizendo que não estava com fome, só para sobrar comida no prato para eles. Isso ninguém viu. Ninguém agradeceu. Mas eu lembro. Meu coração lembra. A casa. A casa foi meu maior projeto de vida. Ajudava na obra com a mão mesmo. Subia a escada. Empurrava carrinho de mão, passava a massa. Tinha dia que eu nem sentia.
as pernas de tanto cansaço. Mas quando eu via aquele quarto tomando forma, aquela cozinha saindo do chão, eu chorava sozinha de alegria. Era ali que eu imaginava meus netos correndo, a família reunida no Natal, o cheiro de comida boa espalhando pela varanda. Tudo simples, mas com alma, com verdade, com amor. Eu me recordo também das noites frias em que o telhado ainda não estava completo. Chovia e a água escorria pelas paredes, e mesmo assim eu abraçava meus filhos e dizia: "Tá tudo bem. A gente tá junto, e isso é o que importa." E eles acreditavam. E eu acreditava também. Porque, mesmo com tudo improvisado, aquele barraco era nosso. Era o começo do nosso lar. E se tivesse amor, já era suficiente para mim. Eu me desfiz de tantas coisas para manter tudo funcionando. Vendi uma aliança antiga da minha mãe para pagar o encanamento. Deixei de ir ao médico, mesmo com dor nas pernas, só para comprar uma geladeira usada. Passei 3 aniversários sem comemoração, porque preferi juntar o dinheiro para terminar o muro dos fundos. E quando a casa ficou pronta, eu senti como se tivesse conquistado o mundo. Como se Deus tivesse me dado um prêmio por tanta luta. Ali, dentro, cada parede tinha uma história. Cada canto tinha um pedaço da minha alma. Não era só cimento, madeira e telha. Era suor, lágrima, fé. Era minha vida inteira empilhada em tijolos. E o mais importante, era onde eu imaginava envelhecer. Onde eu pensava que ia ver meus netos crescerem. Onde eu poderia descansar em paz, depois de tanto carregar o mundo nas costas. Mas a vida tem um jeito estranho de dar voltas. E às vezes ela te devolve exatamente o oposto do que você plantou. Mesmo quando você deu o melhor de si. Mesmo quando você só soube amar. Quando a casa ficou pronta, eu chorei. Chorei como uma criança. Sentei no chão da sala, ainda com cheiro de tinta fresca e cimento úmido. E chorei. Mas não era um choro de tristeza, não. Era alívio. Era gratidão. Era como se Deus estivesse me dizendo: "Você conseguiu, filha. Você venceu." Eu não esqueço da sensação de dormir pela primeira vez embaixo de um teto nosso. Nosso. Sem goteira, sem lona, sem medo. A cama era simples, o colchão já gasto. Mas eu me deitei ali com uma paz que nem sei descrever. Me sentia segura, protegida, amparada. Como se todo aquele sofrimento tivesse, finalmente, encontrado um abrigo. Um lar. Cada detalhe daquela casa foi feito com amor. O azulejo da cozinha eu mesma escolhi numa loja de restos de obra. Era branco com florzinhas azuis. Lindo. Barato. Mas para mim parecia coisa de revista. A pia da lavanderia eu ganhei de uma patroa antiga que ia jogar fora. Eu limpei com tanto carinho que parecia nova. As cortinas? Eu mesma costurei, aproveitando pedaços de pano que achei numa feira. Nada combinava muito, mas tudo era cheio de significado. E não era só a estrutura. Era a alma daquele lugar. Era o cheiro do café coado de manhã cedo. O barulho das crianças brincando no quintal de terra batida. Os passarinhos que vinham comer migalhas no batente da janela. Era a comida simples feita com tempero de mãe. Era o abraço apertado quando alguém chegava da escola. A gente não tinha luxo, mas tinha lar. Tinha verdade. Tinha calor humano. E isso, meu Deus, isso pra mim valia mais que qualquer mansão. Lembro que no primeiro Natal ali, eu fiz um frango assado com farofa e comprei uma garrafa de refrigerante. Coisa rara na nossa mesa. Chamei os vizinhos, os parentes que moravam perto. E todos disseram: "Maria, sua casa é tão acolhedora, tão cheia de paz." E eu sorria, porque era isso que eu queria. Que aquele lugar tivesse alma. Que fosse um refúgio não só para mim,
mas para todos que entrassem ali. Ali, eu vi meus filhos se tornarem homens. Vi o primeiro emprego chegar. Vi o primeiro neto nascer. Era ali que todo mundo vinha quando estava com problema. Quando precisava de um prato de comida, de um conselho, de um colo. E eu dava. Sempre dava. Porque era isso que eu sabia fazer. Cuidar. Proteger. Servir. A casa virou o ponto de encontro. O abrigo. A base da nossa família. E dentro de mim, eu tinha uma certeza. Essa será minha última morada. Eu imaginava os anos passando, meus cabelos ficando mais brancos, meu corpo ficando mais lento. E eu ali, sentada na varanda, vendo a vida acontecer ao redor. Pensava até no meu velório, acredita? Queria que fosse ali mesmo, na sala, com os netos segurando minha mão, com louvores suaves tocando e alguém dizendo: ela viveu com dignidade. Eu achei que tinha conseguido. Que, depois de tudo, enfim, o tempo da paz havia chegado. Que eu ia envelhecer com tranquilidade, cercada de gratidão, de respeito, de amor. Achei que aquela casa que tanto representava seria meu castelo, meu chão firme, meu lugar no mundo. Mas a gente nunca imagina que o próprio castelo pode se transformar em prisão. Que as paredes que a gente levantou com as mãos podem virar muros de frieza. Que as pessoas que a gente criou dentro da alma podem ser as mesmas que vão nos colocar para fora do sonho que a gente construiu com o coração. Foi quando meu filho mais velho, o Antônio, disse que queria voltar a morar comigo. Que meu coração se encheu de esperança de novo. Ele tinha passado por um período difícil, perdido o emprego, a vida na cidade grande estava apertada. E eu, como sempre, abri a porta sem pensar duas vezes. Aqui é sua casa, meu filho. Sempre foi. E era mesmo. Era a casa onde ele deu os primeiros passos, onde chorou com medo do escuro, onde eu cantava para ele dormir com a cabeça no meu colo. Mas dessa vez ele não voltou sozinho. Voltou com a esposa, a Jéssica, e o filho pequeno. Meus olhos brilharam quando vi o neto. Eu sempre amei criança. Sempre desejei que a casa voltasse a ter risadas correndo pelos corredores. Achei que ia ser bom. Achei que a família ia ficar mais unida. Achei que finalmente, depois de tantos anos, eu ia colher o amor que plantei. Mas desde o primeiro dia, algo estava estranho. Sabe quando o clima muda, mesmo que ninguém diga nada? Jéssica entrou com as caixas na mão e os olhos nos cantos da casa. Não elogiou nada. Não agradeceu. Não sorriu. Nem me chamou de Dona Maria. Era tudo muito seco, muito frio. E eu, boba como sempre, tentei quebrar o gelo com café quente, pão com manteiga, conversa mansa. Mas era como falar com uma parede. Primeiros dias foram silenciosos. A criança era um doce, mas ela parecia desconfortável ali. Ou talvez fosse eu que incomodava. Não sei. Só sei que tudo o que eu fazia parecia ser demais. Se eu acordava cedo e mexia na cozinha, ela suspirava alto. Se eu limpava o banheiro, ela fechava a cara. Se eu oferecia ajuda com o neto, dizia que já estava tudo sob controle. E eu, que nunca quis ser invasiva, comecei a pisar em ovos dentro da minha própria casa. Comecei a notar pequenas coisas. O fogão que eu limpava todo dia amanhecia sujo. O sabão que eu comprava acabava em 2 tempos. Meus panos de prato sumiam. Minhas vasilhas iam parar no lixo. E quando eu perguntava, ninguém sabia de nada. Achei que era besteira da minha cabeça. Achei que era adaptação. Mas com o tempo, os olhares entre ela e o Antônio se tornaram mais frequentes. Aqueles cochichos à noite. Aquela porta que fechava com mais força do que o necessário. Aquela sensação de que estavam sempre me observando.
sempre esperando eu errar em alguma coisa. Até meu neto, de tão pequeno, já parecia confuso. Às vezes queria meu colo e a mãe dele puxava com força. Dizia que não era hora, que eu estragava demais ele. Não pode dar muita confiança, ela dizia. Mas o menino era só um bebê e eu só queria dar amor. Nunca foi minha intenção substituir ninguém. Só queria ser avó, só queria fazer parte. Com o passar das semanas, a casa foi mudando de cheiro, de som, de temperatura. Meus louvores de manhã foram sendo trocados por silêncio. As visitas que eu recebia pararam de vir, porque estava cheio aqui. Até minha planta da sala sumiu, aquela que eu cuidava há anos. Quando perguntei, disseram que estava cheia de bichinho e jogaram fora. Bichinho. Era como se tudo que era meu fosse um incômodo, uma sujeira, uma sobra. Como se eu não tivesse mais o direito de existir ali do jeito que sempre fui. Antônio, meu filho, ele ficava no meio. Não falava nada. Não defendia, mas também não atacava. Só abaixava a cabeça como quem tá cansado demais para enfrentar. E eu via nos olhos dele que ele estava dividido. Mas ver e não sentir defesa também dói, porque às vezes o silêncio machuca mais do que 1000 palavras duras. Eu tentava conversar, tentava sorrir, fazer o bolo que ele gostava, manter a casa organizada. Tentava não dar motivos. Tentava ser útil, invisível, leve. Mas até isso incomodava. A verdade é que, sem que eu percebesse, eu já era uma intrusa na minha própria história. Foi aos poucos, como uma chuva fina que começa sem alarde. Mas quando você percebe, já tá toda encharcada por dentro. A ingratidão não chega gritando. Ela vem de mansinho, vestida de silêncio, de omissão, de pequenos desprezos que se repetem dia após dia até te convencer de que você não vale mais nada. Primeiro foram os gestos. Aquele bom dia que sumiu. O café que antes eu fazia com carinho e era servido com um sorriso. Agora passava batido. Nem agradeciam. Às vezes eu via ela fazendo outro café como se o meu não servisse mais. E eu, que sempre tive orgulho do meu café forte com canela, comecei a me perguntar se o problema era o gosto. Ou eu. Depois vieram os olhares. Aqueles que parecem te atravessar como se você não estivesse ali. Sabe quando a pessoa entra na cozinha, te vê lavando a louça e age como se fosse um móvel ocupando espaço? Eu me senti invisível. Um peso. Um incômodo que ninguém tem coragem de tirar. Mas também não quer por perto. Meus objetos começaram a desaparecer. Meu pano de crochê da mesa, feito com tanto amor anos atrás, sumiu. Deve ter rasgado, disseram. Meus copos antigos, aqueles de vidro grosso que eu usava só em visita especial, estavam quebrados. Nem pediram desculpa. Minhas panelas de alumínio que carregavam histórias estavam riscadas, queimadas, largadas de qualquer jeito. Aquilo não era descuido. Era descaso. Era desprezo. E eu sentia como se cada marca fosse uma ferida em mim. Um dia, cheguei do mercado com umas coisinhas que comprei com o restinho da aposentadoria. Um pacote de biscoito, um café, um sabão em pó. Guardei tudo no meu cantinho do armário. Quando fui procurar, tinha sumido. Ah, usamos... Tava precisando. Usaram. E nem pediram. Nem perguntaram. Nem se importaram. Como se o pouco que eu ainda podia chamar de meu não valesse nada. Comecei a reparar que eu não era mais incluída nas conversas. Eles planejavam coisas na minha frente como se eu não estivesse ali. Vamos pintar a sala semana que vem, ela dizia. Vamos trocar esses móveis velhos por coisa nova. Velhos. Eram os móveis que eu comprei com tanto sacrifício, que mantive limpos por mais de 20 anos. Tudo era velho agora. Tudo era do tempo dela.
como se eu fosse um símbolo do atraso. Um resquício de uma época que eles queriam apagar. E quando vinham visitas, era pior. Eu me recolhia no quarto. Eles faziam questão de mostrar que quem mandava na casa eram eles. Eu virava uma sombra, mal me apresentavam. E se eu falava algo, ela me interrompia no meio da frase com aquele tom que dizia: "Já deu." E eu calava. Por amor ao meu filho. Por medo de piorar as coisas. Por vergonha. Uma vez fiz um bolo de fubá pro meu netinho. Ele sempre adorou. Era tradição. Quando ele era menor, eu cortava quadradinho, colocava em guardanapo colorido e ele comia sorrindo. Nesse dia fiz de surpresa. Quando ela viu o bolo na mesa, disse: "Isso não é saudável. Ele tá com a barriga doendo e a senhora ainda dá isso?" Diante do menino. Como se eu fosse uma velha irresponsável. Pegou o prato da mão dele e jogou fora. Meu bolo. Meu carinho. Minha história. No lixo. Eu quis chorar, mas não chorei. Engoli em seco. Fui pro quarto e fiquei em silêncio. Me abracei com um travesseiro velho e fiquei ali, tentando entender onde foi que eu errei. Onde foi que perdi o direito de amar. O direito de existir naquele espaço. O espaço que era meu. Que eu construí. Que eu entreguei de bandeja para eles. E Antônio? Ah, ele via. Mas fingia que não. Sempre dizia: "Deixa, mãe. Ela é assim mesmo. Tá estressada. É o jeito dela." E eu me perguntava: e o meu jeito? E a minha história? Quando foi que isso deixou de importar? Comecei a adoecer por dentro. E a doença que mais me consumia não era física. Era a sensação de ser ignorada. De ser esquecida. De ter me tornado invisível dentro do que eu mais amava. E por mais que eu lutasse para manter a paz, eu sabia. Sabia que algo muito pior ainda estava por vir. É difícil explicar como é se sentir sozinha numa casa cheia de gente. A solidão física a gente suporta, mas a solidão emocional, essa mata por dentro devagarzinho. É como se o coração da gente fosse se apagando, um pedacinho de cada vez. E o pior, ninguém percebe. Ou percebe, mas finge que não vê. Ali, naquela casa que eu ajudei a construir com as próprias mãos, comecei a perceber que eu já não era mais parte da história. Era como se tivessem arrancado meu nome da porta, meu cheiro das paredes, minha voz dos cômodos. Eu andava em silêncio para não incomodar. Pisava leve, falava baixo. Comia depois que todos já tinham comido. E quando sobrava alguma coisa, era como esmola. Eles se reuniam na sala à noite. Riam de séries que eu não entendia. Comentavam coisas entre si. E eu ali, sentada na beirada da cadeira da cozinha, ouvindo o eco das conversas que não me incluíam. Se eu tentava puxar assunto, vinha sempre aquela resposta seca. Um aham, um não sei, um olhar pro celular. É como se minha presença tivesse virado ruído de fundo. Comecei a perceber que não me chamavam mais pra nada. Almoços fora? Só os 3. Festas de aniversário? Nem me avisavam. Compravam coisas novas pra casa sem me consultar. Mudavam móveis de lugar como se eu não morasse ali. E cada vez que isso acontecia, era como uma martelada no peito. Eu me perguntava: será que eles esqueceram que essa casa tem meu suor nas paredes? Eu ainda tentava manter a rotina. Acordava cedo, fazia café, varria o quintal. Mas até isso virou problema. Um dia ela me disse: "A senhora não precisa mais se preocupar com isso. A gente dá conta." Mas o tom dizia: "Não se meta." Era como um aviso disfarçado de educação. Como se me quisessem quieta,
invisível, de canto. Só respirando. Só existindo quando conveniente. Meu neto, até ele começou a se afastar. Não por maldade, coitado, mas porque é criança. E criança sente o ambiente. Sente a tensão. Sente quando a avó já não é mais querida. Um dia ele veio correndo me abraçar e ouvi ela chamando. Vem pra cá, fulano. Deixa a vovó descansar. Mas eu nem tava cansada. Eu só queria sentir o abraço. O cheirinho dele. Aquele amor que ainda me fazia lembrar que eu era viva. E o Antônio, meu filho. Esse me doía mais, porque o silêncio dele gritava. Ele me via ali, diminuída, encolhida, machucada, e não dizia nada. Às vezes me dava um beijo na testa antes de sair, mas não olhava nos meus olhos. Eu acho que ele tinha vergonha, ou medo de confrontar a verdade. Ou talvez, no fundo, já tivesse aceitado que era assim mesmo agora. Que eu tinha virado um móvel velho, que fica num canto até alguém ter coragem de jogar fora. Uma noite, sentei na beirada da cama e chorei baixinho. Não era só tristeza. Era a sensação de ser descartável. Eu, que um dia fui tudo pra eles, agora era só uma sobra. Uma lembrança inconveniente. E dentro do meu quarto, que era o único espaço que ainda me restava, eu dobrava minhas roupas, em silêncio, e pensava. Onde foi que me perdi? Como foi que amar tanto virou erro? Comecei a ter medo de sair do quarto. Medo de ouvir alguma frase atravessada. Medo de ser vista como peso. Medo de ouvir aquilo que meu coração já sabia. Que eles não me queriam mais ali. Que eu estava sobrando. Que era uma hóspede. Indesejada. E foi ali que eu comecei a morrer por dentro. Não por doença. Não por idade. Mas por abandono. Porque ser deixada de lado por estranhos, a gente supera. Mas quando é a própria família, que vira as costas. Quando quem você criou no colo te olha como se fosse um estorvo, aí não tem mais chão. A alma da gente quebra. E não tem cola que conserte. O que aconteceu naquele dia eu nunca vou esquecer. Nem se viver mais 100 anos. Nem se minha memória falhar. Nem se tudo o resto se apagar. Aquilo ficou gravado em mim como uma faca quente cortando a alma. Era uma segunda-feira comum. Eu tinha acordado cedo, como sempre. Fiz café, passei um pano na cozinha, troquei a toalha da mesa. Tava tudo limpo, arrumado, cheiroso. Meu neto ainda dormia, e eu deixei um pão de queijo quentinho no prato dele com bilhetinho, desenhado. Pequenas coisas, sabe? Coisas de vó. De quem ainda acredita que carinho muda o dia de alguém. Fui ao mercado rapidinho. Peguei só umas coisinhas. Arroz, feijão, um sabão e uma caixa de chá que gosto de tomar antes de dormir. Voltei tranquila, com sacolas em cada mão. Quando cheguei no portão, senti algo diferente. Um silêncio estranho. Frio. Aquele silêncio que te avisa que tem alguma coisa errada, mas você ainda não sabe o quê. Fui enfiar a chave no portão, e ela não entrou. Pensei, será que entortei sem querer? Tentei de novo. E nada. Dei a volta, chamei. Bati palmas. Silêncio. A casa estava ali, igual a sempre. Mas ao mesmo tempo não era mais a mesma. Era como se eu estivesse diante de uma parede. Como se aquele lar, que por tanto tempo foi minha fortaleza, agora fosse um castelo fechado para mim. Foi quando a porta se abriu. Ela, a Jéssica, com os braços cruzados, o olhar duro. Disse sem rodeios. A senhora não precisa mais entrar. O Antônio vai falar com a senhora depois. É melhor ir para casa da sua irmã ou para algum lugar. Até resolvermos o que fazer. Meu mundo parou. Sabe quando tudo fica mudo?
quando nem os passarinhos cantam. Eu só ouvia o som do meu coração disparado. Uma tontura me veio. As sacolas caíram da minha mão. O arroz se espalhou pelo chão. Os ovos quebraram. Mas aquilo foi o de menos. Quem quebrou fui eu. Como assim? Foi tudo que consegui dizer. Com a voz trêmula, a respiração curta. Essa é minha casa. Eu construí essa casa. A senhora tá confundindo as coisas, Dona Maria. Ela cortou, fria. A casa é do Antônio agora. A senhora não ajuda mais. Só atrapalha. E ele tá cansado. A gente tem nosso espaço, nossa vida. A senhora tem que entender. Atrás dela, meu filho apareceu. O rosto baixo, sem coragem de me olhar nos olhos. Ele não disse nada. Nada. Nem uma palavra. Nem um mãe. Me perdoa. Só ficou ali, parado como se eu fosse uma pedinte qualquer batendo a porta. Antônio, filho. Minha voz saiu como um sussurro. É sério isso? Você vai deixar eu ficar do lado de fora? Ele suspirou fundo, sem me encarar. Disse baixo. É melhor pra todo mundo, mãe. Aquilo me atravessou como um raio. Melhor pra todo mundo. Melhor pra quem, meu Deus? Pra eles? E eu? Eu era parte de quê? Eu era o quê agora? Um estorvo. Um erro. Uma página virada? Fecharam a porta. Na minha cara. E o barulho da tranca ecoou dentro de mim como o som de um túmulo se fechando. Eu fiquei ali, parada, com as sacolas abertas no chão, com a alma em pedaços, com o coração esmagado, tentando entender como alguém pode ser arrancado da própria história assim. Como quem é raiz, de repente vira erva daninha. Me sentei na calçada, sem forças. A vizinha do lado apareceu, assustada. Quis me levar para casa dela. Me ofereceu água, um cobertor. Mas eu só queria entrar. Só queria voltar. Só queria que alguém me acordasse daquele pesadelo. Mas não era sonho. Era real. Era o fim. E a casa que um dia foi minha, agora me tratava como invasora. Eu não sei como consegui sair dali andando. Meus pés não obedeciam. Minhas mãos tremiam. E minha cabeça parecia estar presa num eco. Melhor pra todo mundo. Melhor pra todo mundo. Aquela frase martelava como se alguém tivesse gravado em ferro quente dentro do meu peito. Eu andei sem rumo. Nem sei pra onde fui. Só sei que o chão parecia inclinado. As calçadas se moviam como ondas. Me sentei num banco de praça, abracei a bolsa contra o peito e chorei. Chorei baixo, escondida, com vergonha de existir. Uma senhora me perguntou se eu estava passando mal. Eu só consegui balançar a cabeça. Não dava para explicar. Não tinha nome para aquela dor. Era uma dor sem rosto, sem corpo, mas que ocupava tudo em mim. Por que ninguém me defendeu? Por que meu próprio filho abaixou a cabeça? Por que não disseram nada? Nenhum "vamos conversar depois", nenhum "mãe, me dá um tempo". Nada. Só silêncio. Silêncio e porta fechada. Silêncio. E abandono. Eu passei a vida inteira acreditando que família era pra sempre. Que o amor que a gente constrói com cuidado não desmorona assim. Que quando a gente dá tudo, pelo menos o respeito fica. Mas eu tava ali, com o rosto lavado de lágrimas, me sentindo pior do que um cachorro sem dono. Nem no hospital, nem em enterro, nem em velório eu me senti tão rejeitada. E eu pensei, será que eu fui tão ruim assim? Será que sou mesmo um peso? Será que, no fim das contas, eu só servi enquanto fui útil? Porque é isso que a gente começa a acreditar, quando é descartado. Que só servia quando cozinhava, quando limpava,
quando cuidava das crianças. Que agora, com os ossos doendo e o coração cansado, não valho mais o espaço que ocupo. Eu queria gritar. Queria esmurrar aquela porta. Queria perguntar onde foi que deixei de ser a mãe, a mulher, a fundação daquela casa. Mas eu não fiz nada. Porque, no fundo, eu sabia que qualquer palavra minha seria apenas mais um incômodo. Eles já tinham decidido. E pior do que ser rejeitada é perceber que quem te rejeita não sente nem culpa, nem peso, nem arrependimento. Voltei para a casa da minha irmã. Uma casinha simples, apertada, onde ela me acolheu com um olhar de susto e um abraço apertado. "O que aconteceu, socorro?" ela perguntava. E eu só dizia: "Fui expulsa." Com a voz embargada, como quem ainda não acredita, ela ficou indignada. Mas eu não conseguia sentir raiva. Eu só sentia um vazio, um buraco no meio do peito. Uma espécie de luto, como se alguém tivesse morrido. Mas quem morreu fui eu. Uma parte de mim. A parte que acreditava que o amor que a gente dá volta, um dia. Que quem planta, colhe. Que o bem, por mais esquecido, um dia floresce. Aquela parte foi enterrada na calçada daquela casa. E ninguém chorou por ela. Passei a noite acordada. O corpo cansado, mas o pensamento girando como redemoinho. Eu revirava cada memória, cada sacrifício, cada carinho dado, e me perguntava: pra quê? Pra ser jogada fora como papel velho? Pra ouvir da boca da esposa do meu filho que eu atrapalhava? E o pior de tudo, eu ainda amava eles. Mesmo ali, sentada numa cama emprestada, cercada de mágoa e lágrimas, meu coração ainda perguntava se eles estavam bem. Se o netinho jantou. Se o Antônio teve coragem de pensar em mim depois. É isso que mais machuca. A gente ama quem nos feriu. E não consegue desligar esse amor como se fosse uma torneira. Dormi mal. Acordei com o rosto inchado. E a primeira coisa que me veio foi: e agora? Porque não era só sobre onde eu ia dormir. Era sobre quem eu era. Quem eu seria daqui pra frente. Porque quando arrancam a sua casa, arrancam também seu chão. E eu tava flutuando num vazio que nem a fé, naquela hora, conseguia preencher. Os dias seguintes foram como um corredor escuro, sem porta, sem janela, sem som. Eu acordava e demorava para lembrar onde estava. Meu corpo ainda achava que estava na minha cama. Meu olhar ainda buscava as cortinas da sala, o som da chaleira apitando, o chinelo do meu neto arrastando no corredor. Mas não. Eu estava ali, num quarto pequeno, emprestado, com uma mala no canto e uma dor alojada no peito que não deixava respirar. Minha irmã foi um anjo. Ela tentava me animar. Preparava meu café, me levava flores, dizia: "Você precisa reagir. Socorro! Não deixa essa tristeza te levar." Mas ela não entendia. Nem ela, nem ninguém. Porque não era só tristeza. Era luto. Eu estava de luto por algo que não morreu, mas me matou. E esse tipo de morte não tem velório, não tem missa, não tem flores. Só silêncio. E lembrança. Passei dias sem sair da cama. A luz do sol batia na janela e eu virava o rosto. Não queria ver ninguém. Não queria falar com ninguém. E, sinceramente, não queria existir. Tinha vergonha até de respirar. Como alguém que foi expulsa da própria casa pode andar de cabeça erguida? Como encarar o mundo sabendo que nem o próprio filho te quis? Comia pouco. Não por dieta, mas por desânimo. A comida descia como pedra. O gosto sumiu. Só o sal das lágrimas era real. Me olhava no espelho e não reconhecia mais aquela mulher. O que sobrou de mim? Uma sombra.
Uma casca. Um vulto de quem já foi cheia de força, de esperança, de fé. Eu não falava mais com Deus. Não por raiva, mas por vergonha. Como é que eu podia orar com um coração tão dilacerado? Lembro de uma noite. Foi a pior. Todo mundo dormia. A casa estava em silêncio. E eu me levantei no escuro, sentei na beira da cama e chorei baixinho, com o rosto entre as mãos. Não para ninguém ouvir, mas para Deus escutar. Sussurrei palavras, quebradas, nem sei se era oração. Era um gemido da alma. Eu só disse: Senhor, eu não aguento mais. Eu não sei quem sou. Me tiraram tudo. Até meu nome. Eu sou o quê agora? E fiquei ali, esperando alguma resposta. Uma brisa. Um sinal. Um toque. Mas nada veio. Só o frio. Só o eco. E foi ali que eu entendi o que é o fundo do poço. Não é a falta de dinheiro. Não é estar sem teto. É estar sem chão por dentro. É olhar para dentro de si e não encontrar. Mas ninguém morando ali. Eu, que sempre fui forte, que segurava a barra de todo mundo. Ali, tava no chão. Quebrada. Despedaçada. Me sentindo um copo que caiu e espatifou em 1000 pedaços que ninguém quis recolher. E sabe o que mais doía? O silêncio deles. Nenhum telefonema. Nenhuma mensagem. Nenhuma notícia. Nem para perguntar se eu estava viva. O mundo seguiu sem mim. E aquilo doía mais que a porta fechada. Era a prova de que eles não se arrependiam. Que tinham seguido. Que eu não fazia falta. Pela primeira vez na vida, eu me senti inútil. Como se não tivesse mais serventia. Nem como mãe. Nem como avó. Nem como mulher. Só uma presença apagada. E nesse estado, qualquer vento parece capaz de te derrubar. Qualquer palavra pode te destruir de vez. Se não fosse minha irmã, eu não sei o que teria sido de mim. Ela me ouvia chorar, me segurava pelas mãos e dizia: Deus ainda tá aqui, Socorro, mesmo que você não sinta. E eu queria acreditar. Queria muito. Mas meu coração estava seco, como terra rachada pela seca. Eu precisava de chuva. De uma gota de esperança. De qualquer sinal de que ainda havia vida em mim. Eu não sei ao certo quando começou. Talvez tenha sido numa manhã em que, pela primeira vez em dias, eu levantei da cama sem ser chamada. Ou talvez tenha sido naquela tarde em que abri a janela e deixei a luz do sol entrar, mesmo que meus olhos doessem de tanto tempo no escuro. Não foi um raio. Não foi uma revelação em voz alta. Foi sutil. Foi como uma brisa, como um sussurro. Um sentimento que dizia: ainda não acabou. No meio daquela dor surda, pesada, eu comecei a pensar em tudo o que vivi. Em tudo o que fui. E algo começou a gritar dentro de mim. Você não é isso. Você não é essa sombra. Você... a mesma mulher que construiu um lar com as mãos. A mesma que aguentou a morte do marido sem desmoronar. Que criou filhos com dignidade. Que lutou com fé. Foi aí que entendi que eles podiam ter me tirado da casa. Mas não podiam me tirar de mim mesma. Eu ainda era Maria do Socorro. Eu ainda tinha minha história. Minhas cicatrizes. Minha coragem. Minha fé. Mesmo rachada. Ainda ali. Lembrei de uma palavra que ouvi uma vez na igreja. O justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levanta. E eu chorei. Mas dessa vez, chorei diferente. Não era só tristeza. Era como se algo estivesse limpando por dentro. Como se as lágrimas estivessem lavando as feridas. Porque, pela primeira vez, eu não estava me lamentando. Eu estava me lembrando.
me lembrando de onde vim. De quem me sustentou nas madrugadas frias, nas noites de fome, nas guerras internas, que ninguém nunca viu. E não foi ninguém dessa terra. Foi Deus. Foi Ele quem sempre me segurou quando ninguém mais viu valor. E por que agora seria diferente? Comecei a conversar com Ele de novo. Ainda com voz fraca, ainda com perguntas, mas com o coração voltado. Eu dizia: Pai, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Mas eu sei que tu me conheces. E se tu ainda me olhas, então eu sei que não acabou. Cada oração era um passo para fora do abismo. Cada devocional que minha irmã lia para mim era um tijolinho reconstruindo meu templo interior. Não era milagre de um dia para o outro. Era processo. Era deserto. Mas também era promessa. Comecei a escrever num caderninho que ela me deu. Escrevia versículos, frases que me vinham do nada, lembranças boas e até sonhos que eu pensei que tinha enterrado. E aquilo me fez bem. Era como reaprender a viver. Como quem planta uma semente e espera germinar, mesmo sem saber quando há. Chuva vai vir. Um dia, olhando no espelho, vi meus cabelos brancos e pensei: eles são minha coroa. Cada fio conta uma história. Cada ruga é um degrau que subi. Pela primeira vez, eu me olhei com ternura. Me abracei com os olhos e disse baixinho: você ainda está aqui. Ainda respira. Ainda tem valor. Foi aí que entendi. Eu não fui jogada fora. Eu fui liberada. Liberada de um lugar onde não havia mais amor. E às vezes, Deus permite que sejamos arrancados de onde nos machucam para nos plantar em um solo novo. Ele não nos arranca para nos destruir. Ele nos move para nos curar. E ali, entre lágrimas e silêncio, nasceu a certeza que eu precisava. Eu ainda sou filha. Filha do Altíssimo. E nenhuma casa na terra pode me expulsar da casa que Ele está preparando para mim. A casa eterna. Onde ninguém fecha a porta na sua cara. Onde ninguém esquece de quem você é. Onde ninguém te chama de peso, mas de amada. Ai, começou minha virada. Não foi com vingança. Não foi com justiça dos homens. Foi com reconexão. Foi com Deus pegando meus cacos e dizendo: agora deixa eu reconstruir você, mas do meu jeito. Depois daquele dia, alguma coisa dentro de mim mudou. Ainda doía, sim. Ainda doía muito. Ainda acordava no meio da noite com o nome deles nos outros lábios, lembrando dos detalhes da casa, do cheiro da comida, do barulho do portão abrindo. Mas agora, junto da dor, vinha uma voz suave no coração. E essa voz dizia: você ainda é minha. E eu nunca te deixei. Comecei a andar pelas ruas com um pouco mais de firmeza no passo. Ainda com lágrimas nos olhos às vezes, mas também com esperança no peito. E esperança... esperança é coisa preciosa. Ela não faz barulho, mas move o mundo. Voltei a frequentar os cultos com minha irmã. Sentava lá no fundo da igreja, quietinha, como quem não queria chamar atenção. Mas toda vez que os louvores começavam, eu sentia uma presença envolvendo meu corpo de um jeito que nenhuma casa, por mais bonita, jamais conseguiria me dar. Era como se Deus estivesse dizendo: aqui é teu lar. Aqui é teu abrigo. Aqui ninguém vai te expulsar. Um dia o pastor falou algo que me atravessou como flecha. Às vezes, Deus permite que sejamos quebrados para reconstruir melhor. Porque a versão que o mundo desprezou não é a versão que Ele vai usar. E eu chorei. Mas foi um choro limpo. Um choro que cura. Um choro que arranca o entulho da alma. Porque ali, no meio daquela congregação simples, entre irmãos que nem sabiam minha história, Deus começou a reconstruir a mulher que eu achava que tinha morrido. Voltei a olhar para o espelho e a dizer para mim mesma:
Você é forte. Você é digna. Você é amada. Não porque os outros dizem, mas porque Deus já te escolheu desde o ventre. Me lembrei da passagem de Isaías, quando ele diz: ainda que uma mãe se esqueça do filho que gerou, eu jamais me esquecerei de ti. E ali entendi que, se nem os filhos reconhecerem o valor de uma mãe, Deus reconhece. Deus vê. Deus honra. Passei a cuidar de mim com mais carinho. Não por vaidade, mas por respeito. Troquei o lençol da cama. Passei batom claro no domingo. Comecei a ajudar em projetos sociais da igreja. Costurava roupinhas para doação. Preparava café para os irmãos. E, aos poucos, fui voltando a me sentir viva. Útil. Presente. Amada. E não era ninguém de sangue que me chamava de Irmã Socorro, com um sorriso no rosto. Eram pessoas que conheceram minha dor, mas amaram minha alma. Pessoas que não viram o que eu dei, mas viram quem eu era. E isso me curou mais do que qualquer pedido de desculpa. Porque a verdade, meu filho, é que quando a gente sabe quem é em Deus, ninguém mais tem o poder de nos apagar. Ninguém mais consegue nos convencer de que somos resto, peso, sobra. Eu sou filha do Rei. Sou o templo do Espírito Santo. E ele habita em mim, não importa onde eu more, quantos anos eu tenha, ou quem me rejeite. E se um dia me colocaram para fora da casa que ajudei a construir, hoje, Deus está me construindo por dentro. Tijolo por tijolo. Promessa por promessa. Amor por amor. E essa casa, essa sim ninguém tira de mim. Foi aos poucos, sem pressa, sem grandes acontecimentos. Mas a vida foi me abrindo caminhos que eu nunca tinha imaginado. E eu, com o coração mais limpo, comecei a enxergar o que antes a dor não deixava ver. Que Deus não só tinha me tirado de onde me machucavam. Ele estava me levando para um lugar novo. Um lugar de paz. Um novo começo. Minha irmã me ajudou a organizar tudo. Conseguimos alugar um pequeno quartinho nos fundos da casa de uma senhora da igreja. Um lugar simples, humilde, mas meu. Um espaço só meu, onde ninguém me mandava calar. Onde meu café era o que eu gostava. Onde a cama era arrumada do meu jeito. Onde meu travesseiro tinha meu cheiro. Onde eu podia orar em voz alta sem ouvir suspiros impacientes do lado de fora da porta. Lembro do dia que levei minha primeira muda de planta para esse cantinho. Um pé de espada de São Jorge. Coloquei na janela e chorei. Não era só uma planta. Era um símbolo. Um marco. Aqui começa. E começou. Começou uma nova fase da minha vida. Mais simples? Sim. Mas muito mais leve. Muito mais verdadeira. Passei a me envolver cada vez mais com o ministério da igreja. Comecei a ensinar as mulheres mais novas a costurar. Ajudava na cozinha nas vigílias. Fazia bolos para bazar beneficente. E em cada gesto, eu sentia que estava sendo curada. Em cada serviço, eu me sentia honrada por Deus. Não precisava mais provar meu valor para ninguém. Porque agora eu vivia para agradar aquele que me criou. Conheci gente boa. Gente que nunca me viu como peso. Pelo contrário, me chamavam de mãezinha. Me mandavam mensagem perguntando como eu tava. Me levavam frutas, livros, abraços sinceros. E a saudade da casa antiga foi dando lugar à gratidão pelo novo tempo. Um tempo de paz. E sabe o mais bonito? Um dia uma jovem da igreja me abraçou forte e disse: "A senhora é um exemplo para mim. Uma mulher de verdade, de fé, de coragem." E ali eu entendi. Deus me plantou de novo, num solo fértil, onde posso florescer, não mais como serva da ingratidão,
mas como mulher escolhida para cuidar de novas sementes. Recomecei com pouco, mas recomecei com dignidade. E isso não tem preço. Tô fazendo planos de abrir uma pequena cozinha para vender bolos por encomenda. Já encomendei uma placa com o nome Doçuras da Socorro. Parece bobo, mas para mim é como levantar um estandarte. É dizer pro mundo: ela ainda vive, ela ainda sonha. E hoje, quando deito a cabeça no travesseiro, eu não tenho luxo, não tenho fartura. Não tenho aquela casa grande cheia de gente. Mas tenho paz. Paz que não se compra. Paz que não depende de 4 paredes. Paz que só Deus dá quando a gente aceita recomeçar com Ele do nosso lado. Se você tá me ouvindo, até aqui, eu quero te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito. Você tem valor. Mesmo que tenham te jogado fora. Mesmo que tenham te virado as costas. Mesmo que te chamem de inútil, de incômodo, de peso. Você tem valor. Porque quem te formou foi Deus, e Ele não fabrica lixo. Ele só faz obra-prima. Eu levei tempo para entender isso. Tempo demais. Mas hoje eu sei que a ingratidão dos outros não define quem você é. Porque tem gente que só enxerga valor enquanto você tá servindo, dando, se doando. Mas quando você começa a envelhecer, a cansar, a precisar de cuidado, esses mesmos desaparecem. E aí você descobre quem realmente te amava e quem só usava sua presença como conveniência. Mas, por favor, não deixe o coração endurecer. Não se torne amarga por causa de quem não soube te valorizar. Quem despreza uma alma boa perde o privilégio da bênção que ela carrega. Mas você? Você precisa seguir. Você precisa se levantar. Mesmo chorando. Mesmo com medo. Mesmo machucada. Porque o Deus que te viu sendo jogada fora é o mesmo que vai te colocar de pé na presença de novos começos. Eu aprendi que tem portas que se fecham não para nos punir, mas para nos proteger. Às vezes, Deus permite a rejeição para nos livrar da humilhação diária. Ele tira a gente do lugar onde o amor virou opressão, para nos plantar em terra boa, onde possamos florescer de verdade. E sabe o que mais? Você não precisa de uma casa grande, de uma família perfeita, nem de um reconhecimento público para ser feliz. Você precisa de paz. E paz vem quando a gente para de mendigar amor de quem só sabe ferir. E começa a receber o amor direto da fonte. A fonte que nunca seca, que nunca mente, que nunca abandona. Então, se você tá no fundo do poço agora, eu quero te dizer, você não vai morrer aí. Não mesmo. Deus vai te tirar daí como tirou a mim. Mas talvez Ele precise arrancar tudo o que te fazia mal, para te mostrar o que é bom de verdade. E não vai ser fácil. Vai doer. Vai parecer o fim. Mas é começo. O recomeço de uma história escrita pelas mãos dele. E quando é ele que escreve, pode confiar. O final vai ser lindo. Agora deixa eu falar com você que talvez esteja do outro lado dessa história. Você que tem uma mãe idosa dentro de casa, uma avó, um pai que já não tem o mesmo vigor e que talvez, sem perceber, esteja tratando essa pessoa como um fardo, como algo velho, como alguém que já deu o que tinha que dar. Escuta o que eu vou te dizer com todo o amor do mundo. A ingratidão tem consequência. E o desrespeito é pecado. Não é só feio, é injusto diante dos olhos de Deus. Porque quando você ignora quem cuidou de você, quando você silencia quem te defendeu, quando você humilha quem te formou, você está cavando um buraco que um dia pode te engolir. Eu não desejo mal a ninguém, nem aos que me feriram. Mas eu preciso te dizer, não se brinca com o coração de quem te deu a vida. Você não sabe quantas lágrimas sua mãe já derramou escondida por sua causa. Você não sabe quantas vezes ela te colocou nas mãos de Deus enquanto você dormia. E hoje, você mal a ouve. Mal olha para ela.
Acha que é normal tratar como mobília alguém que um dia foi seu colo, seu abrigo, sua proteção. Mas deixa eu te lembrar de algo que Deus colocou no meu coração. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a Picursa, terra. Isso não é conselho. É mandamento. É chave de bênção. É lei espiritual. Quem desonra pai e mãe, quebra a própria raiz. E árvore sem raiz cai. Você pode estar cheio de compromissos. Pode estar com sua casa cheia de coisas modernas, de responsabilidades, de novas prioridades. Mas se dentro dela há alguém que envelheceu por sua causa, então essa pessoa merece mais do que um canto e um prato de comida. Ela merece respeito. Olho no olho. Tempo. Carinho. Gratidão. Porque quem planta rejeição vai colher silêncio no futuro. E não há riqueza que cure o peso de uma consciência culpada. Se você tem alguém assim por perto, volte. Abrace. Peça perdão. Não espere essa pessoa ir embora para depois sentir falta. Não espere uma notícia trágica para correr para o hospital com um buquê de flores e palavras que deveriam ter sido ditas em vida. O tempo é agora. O momento é hoje. O perdão ainda está à mesa. Mas a mesa não estará sempre posta. E se você já falhou e sabe que falhou, Deus ainda está pronto para restaurar. Mas começa por você. Desça do orgulho. Lave os pés. Ligue. Vá até lá. Peça desculpas de verdade. Olhe nos olhos daquela mulher ou daquele homem que você tratou como o resto. E diga: eu errei. E quero honrar você enquanto ainda posso. Faz isso por amor, por justiça, por temor a Deus e pela sua própria alma. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais apenas dor. Eu vejo livramento. Eu vejo a mão de Deus me puxando para fora de um lugar onde o amor já tinha morrido. E a humilhação batia ponto todo dia. E por mais que tenha doído, e como doeu, hoje eu entendo. O que fizeram comigo não foi meu fim. Foi o recomeço, que o céu já havia decretado. Só que às vezes a porta da salvação vem disfarçada de rejeição. Aquela casa ainda está de pé. Mas não é mais lar, porque lar não são as paredes. Lar é onde há amor, respeito, escuta. E mesmo que eu more num quarto simples, com móveis usados, eu nunca tive tanta paz. Porque agora eu sei. Meu valor não está nos cômodos que me abrigam, nem nas pessoas que me aplaudem, mas no Deus que me formou, que me sustenta, que me vê. Até quando todos os outros viram o rosto. Eu não sou vítima. Não mais. Hoje, eu sou testemunha. Testemunha de que Deus não abandona os seus. De que Ele recolhe os esquecidos, cura os machucados, restaura os despedaçados e dá um nome novo a quem o mundo tentou apagar. O nome que Ele me deu foi Filha Amada. E esse nome, ninguém mais me tira. Talvez você se veja na minha história. Talvez ainda esteja no meio do caos. Mas deixa eu te lembrar. Você não foi esquecida. Você não é peso. Você é escolhida. E o que te arrancaram com crueldade, Deus vai te devolver com honra. Não para você se vingar, mas para você testemunhar. Então levanta. Enxuga os olhos. Respira fundo. Porque se você ainda está de pé, é sinal de que a história ainda não terminou. E se Deus é o autor, você pode ter certeza. O final não será vergonha. Será glória. Pode ter espinhos no caminho. Pode ter porta fechada. Mas quem sustenta o teu andar é o mesmo que disse: eu estou contigo todos os dias, até o fim. E Ele está. Sempre esteve. E sempre estará.